Olá, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar nossa segunda parte sobre a aula de pesquisa qualitativa. Estamos falando já sobre algumas continuidades dessa modalidade. Aqui, vamos falar rapidamente sobre métodos, continuar, né, que nós paramos ali na parte de história de vida, falar sobre as análises e as nossas considerações. Inicialmente, continuando no método, o estudo de caso. O que seria, né? Bem, é uma investigação que se assume como particularista, né? Isto é, se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos, com certos aspectos, procurando descobrir a que há nela mais essencial e característico, de modo que contribui para a compreensão global de certo fenômeno de interesse. Então, estudo de caso não é qualquer coisa. Vou estudar aquilo dali, vai virar estudo de caso. Não, tem que ter critério que o faça único ou especial. E que os atributos que você possa ver realmente sejam algo que realmente tenha que ser estudado separadamente. Bem, o que pode ser considerado um estudo de caso? Que Coutinho ele coloca, refere-se a quase tudo, pode ser um caso, um indivíduo, um personagem, um grupo pequeno, uma organização, uma comunidade ou até mesmo uma nação. Quando se está abordando, se adapta à investigação e à educação? Quando? Né? Então, no caso, o investigador é confrontado com uma situação complexa, o investigador procura responder para como ou porquê de uma determinada situação investigada, o investigador procura encontrar interações, o objetivo, no caso, é descrever e analisar um fenômeno dentro dessa situação. O investigador pretende apreender a dinâmica desse fenômeno. Bem, quais são as modalidades, quando seria qualitativo ou quantitativo, né? Coutinho e Chaves falam o seguinte: se é verdade que na investigação educativa em geral abunda sobretudo o estudo de caso de natureza interpretativa e qualitativa, não menos verdade admitir que existam estudos de casos em que combinam todas e a legitimidade do método quantitativo e qualitativo, na ideia do estudo misto, né? Características básicas: o fenômeno observado no seu ambiente natural. Dados recolhidos utilizam diversos meios, não uma única fonte. Uma ou mais entidades são analisadas. A pesquisa envolvida com questão de como e porquê. É um sistema limitado e tem fronteiras em termos de tempos, eventos e processos. Vamos falar agora com a ideia do grupo focal, estudos com grupos, né? O que seria o grupo focal? Bem, discussões entre os participantes de um grupo de convidados convocados segundo determinados critérios e com um roteiro pré-estabelecido, também utilizando com técnicas para utilizar a pesquisa quantitativa. Se eu quero falar de uma determinada situação e eu não tenho como fazer, por exemplo, uma pesquisa extensiva, né? Vamos imaginar, eu quero entender sobre como trabalhar a questão da experimentação em sala de aula. Eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa com vários professores, ou questionários ou entrevista. Mas eu posso, por exemplo, verificar profissionais que são destaques na sua área de experimentação, convidá-los e fazer um grupo de discussão e trabalhar a partir daquele grupo. Seria algo semelhante à ideia do grupo focal. Qual é a diferença disso para o outro? É que aqui, no caso, eu tenho um grupo de especialistas em um tema no qual eu estou pesquisando, né? E as perguntas são dirigidas para aquele grupo no qual eu sei que tem uma densidade de conteúdos nos sujeitos que ali estão. No caso, as vantagens: rapidez de geração das informações e pode ser repetido para monitorar mudanças ao decorrer do tempo. As limitações, né? O contexto de interação ele é artificial, não ocorre no seu ambiente, né? O chão para poder ter uma conversa.
e exige treino específico do moderador, porque pode desviar do tema que está se realmente pesquisando. Um exemplo aqui seria a pesquisa Elementos Suspeitos, grupo de jovens negros, universitários e favela na zona oeste do Rio de Janeiro, né? No caso aqui, eram pessoas que sempre são tidas como suspeitas em abordagens policiais, por exemplo. Bem, o que seria o grupo focal? Seria técnica de entrevistas direcionadas a um grupo organizado a partir de certas características identitárias, visando obter informações qualitativas, né? Então, o entrevistador ele vai fazer uma entrevista em profundidade, o grupo pode se conhecer previamente ou não, a escolha é qualitativa, se sugere pelo menos 8 componentes, o roteiro ele é enxuto, quer dizer que normalmente tem até 5 perguntas, porque tem que se discutir bem cada pergunta. Não se busca um consenso, mas se mapear as falas, quanto às vezes até tiver uma certa opinião diferente, pode ser até melhor. Regras claras. Não falar ao mesmo tempo, nenhuma opinião é mais importante do que a outra. A pesquisa documental, no caso aqui, seria o levantamento e análise de material escrito, mídia, documento institucional, diário, obra literária, cartas, ou visual, fotografia, filmes, obras pictóricas, no caso que seriam imagens. Também se utiliza como técnica auxiliar. Vantagem, permite estudar pessoas e contextos, as quais não têm um acesso físico, a durabilidade das informações e a possibilidade de reanálise, você pode reanalisar aqueles mesmos documentos depois de um tempo, permite comparações ao longo do tempo, né? Por exemplo, a pesquisa, hoje, depois gera-se mais documentos, pesquisa-se novamente, aí se compara. A limitação, tem um viés de quem produz, né? Especialmente do não pesquisador, por exemplo, se um documento é de um político, ele vai falar da sua ideologia política, por exemplo. Representações diretas só das camadas sociais letradas, porque quem escreve, quem sabe escrever. Então, por exemplo, quando eu falei daquela característica das empregadas negras nos Estados Unidos, a maioria era analfabeta, né? Então, elas não tinham como registrar suas histórias. Então, você tira todos aqueles, no caso, que não tem essa parte letrada. Dificuldade de captar comportamentos não verbais, né? Você lembra que quando a gente está observando, a gente percebe uma comunicação não verbal, né? O documento já não vai trazer isso. A técnica de triangulação de dados é a combinação de vários métodos de abordagem que ajuda a compreender a realidade. Tem essa definição. A consistência interna ou confrontação interna consegue, através de múltiplas abordagens, é quase o único teste em termos de validade das pesquisas. Como é que eu sei que determinado tipo de pesquisa, com determinada técnica, ela realmente está dirigindo aquela variável interna que nós falamos na pesquisa quantitativa? Ela é correlacional, elas caminham juntas. Então, você pode fazer, no caso, várias técnicas ao mesmo tempo e ver se elas conduzem. Por exemplo, uma pesquisa documental, você pode fazer entrevistas e você pode fazer um grupo focal. Se elas se dirigirem para os mesmos pontos, então realmente a sua pesquisa ela está se mostrando consistente, como aqui está dizendo. Pesquisa-ação. É uma pesquisa um pouco mais atual e também um pouco mais complexa. A pesquisa-ação é um tipo de investigação-ação que é um termo geral para qualquer processo que siga o ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre o agir no campo da prática e investigar a respeito dela, né? Então, aqui tem a ação e a investigação. Como começa? Agir para implantar uma determinada melhoria, um planejamento. Aliás, começa aqui, planejar uma melhoria da prática. Eu tenho um pressuposto que um determinado grupo pode ser pesquisado. E aí o que acontece? Eu vou fazer um planejamento e eu vejo uma determinada situação.
eu faço uma ação, que seria um agir, para implementar aquela melhoria. Vou monitorar e descrever os efeitos daquilo que eu penso que pode ter melhorado pela ação. E avalio os resultados. E aí o que acontece? Percebo que precisa melhorar outros pontos. Faço um novo planejamento, um novo agir, descrevo novamente e avalio, né? E aqui tem a ação e a investigação. Então, sempre o pesquisador está propondo mudanças, interagindo com seus sujeitos e está notando essas alterações no formato investigativo. Isso é interessante? Pode ser, por exemplo, em uma determinada pesquisa didática, se repara que determinados estudantes não estão conseguindo trabalhar a questão de um entendimento de bem comum na comunidade. Cada um quer trabalhar somente o seu lado dentro de uma comunidade. Pode ser uma favela, pode ser uma periferia. Então, o investigador, ele pode, por exemplo, ele quer estudar essa mudança. Ele quer ver se as pessoas conseguem trabalhar pelo bem comum. Então, ele pode colocar ali determinadas circunstâncias em uma ou mais turmas, e isso vai começar a trazer uma sensação diferente e o pesquisador vai registrando, né? Tem um filme de docência muito usado, que conta a história de uma professora de inglês nos Estados Unidos, que foi para uma determinada escola, e nessa escola tinha vários tipos de adolescentes, com vários tipos de problemas familiares, ou até sem família, né, envolvido com tráfico e outras coisas, e que, na verdade, só queriam passar de ano, né? E não queriam aprender. Então, a professora, ela fez uma série de dinâmicas e foi registrando, né? Se eu não me engano, o nome do filme é Escritores da Liberdade. E nesse registro, cada um foi contando a sua própria história. E aí a professora escreve esse relato de mudança, como foi essa interação como pesquisadora, e como também o processo de conscientização da sua própria história, e para onde está querendo ir, né? E isso foi fundamental para aquela turma e para aquela comunidade, aquela experiência foi repetida em vários outros lugares, quem assistiu o filme até o final, né? Então, um processo análogo à ideia aqui de pesquisação. Bem, a pesquisação é um termo que se aplica a projetos que as práticas buscam efetuar transformações em suas próprias práticas. É uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas e pesquisas consagradas para formar ação e que decide tomar para a melhoria prática. E, nesse sentido, a pesquisação requer ação tanto nas áreas da prática como da pesquisa. Ou seja, poderá estar próxima da prática rotineira, tanto da pesquisa científica. E aqui alguma comparação da pesquisação com as práticas rotineiras e com a pesquisa científica. E coloca aqui uma certa forma de inovação, né, no caso. Na prática rotineira é habitual, né? Na pesquisa científica, normalmente é financiada original, e aqui a pesquisação é inovadora. O pesquisador vai lá, necessariamente ele está ganhando, né? Aqui ela é repetida na rotineira, aqui é contínua na pesquisação, na pesquisa ocasional. A pesquisa científica vai lá, muda, faz o seu registro e vai embora. A pesquisação, ela tende a querer manter uma conduta permanente, né? Então, eu vou somente fazer uma lida rápida aqui, né? Seria na prática rotineira, né? Reativa à contingência, na pesquisação ela é proativa, na pesquisa científica ela é metodologicamente conduzida. Na rotineira é individual, na pesquisação é participativa, na pesquisa científica ela é colegiada. Na rotineira ela é naturalista, na pesquisação ela é intervencionista, na pesquisa científica ela é experimental. Na rotineira é não questionada, na pesquisação ela é sempre problematizada, e na científica ela é contratual, negociada. Na rotineira, com base nas expectativas, na ação deliberada, na científica discutida. Na rotineira não articulada, na ação documental, né, ou documentada, na científica revisada pelos pares. E assim por diante, pessoal. A pesquisação é muitas vezes levada ao efeito por um tipo de teorização indutiva.
que o autor chama de teorização-ação. Porém, ele concorda com Eliot, né, que é um pesquisador dessa área, que afirma que as teorias acadêmicas fornecem recursos de reflexão e desenvolvimento da prática da pesquisação. A pesquisa tem um pressuposto que se pesquisa um problema assumido dos sujeitos de pesquisa, e não um problema externo a eles, né? Por quê? O pesquisador pode se incomodar com alguma coisa, mas talvez não seja um problema dos investigados. Um exemplo, vai lá alguém quer fazer uma pesquisa em educação ambiental sobre lixo, mas as pessoas não entendem que o lixo é um problema, mas o investigador sim. Se você está começando com o problema do investigador e não dos sujeitos. A ideia da pesquisação é trabalhar um problema que nasce com os sujeitos. Bem, o autor ele utiliza 2 critérios para a distinção. O processo de mudança está sendo conduzido por meio da análise e interpretação de dados adequados, validados e confiáveis. O alvo principal da atividade é a criação do conhecimento teórico ou aprimoramento da prática? Aí os critérios, né? Então, na pesquisação, devemos nos engajar na teorização indutiva apenas quando não há uma explicação pré-existente ou uma teoria que explique satisfatoriamente o que quer que tenhamos observado ou estejamos tentando observar, de modo que os pesquisadores de uma pesquisação, frequentemente, operam dedutivamente, especialmente nos estágios iniciais. Vamos falar agora um pouquinho de análise. Essa parte é um pouquinho menor, né? O que seria essa análise, né? Princípios, primeiro. Pode começar junto com a fase de trabalho de campo e depende de fases anteriores. Para analisar, você precisa de dados. Básico, não precisa de nada. Dados. Você pode analisar enquanto coleta os dados, ou você pode analisar depois dos dados coletados, né? Então, qual é a finalidade? Seria a compreensão dos dados coletados, confirmação ou não da sua pergunta de pesquisa, compreender a questão formulada, sua pergunta principal, e ampliar o conhecimento no assunto. E aqui a gente tem que distinguir teoria e conceito. No caso, teoria seria o conjunto de princípios, definições que dão uma organização lógica aos aspectos da realidade empírica. E conceito é uma viga mestra da construção teórica, uma unidade de construção que define a forma e o conteúdo de uma teoria. Aqui tem uma coisa. Você pode conhecer teorias, mas na sua pesquisa você pode estar construindo uma teoria. Então, quando você vai analisar, você vai estar seguindo determinadas regras metodológicas, sim, baseada em algumas teorias anteriores, sim, ela vai dar essa liga, essa organização lógica. Mas até o final você pode melhorar a teoria que usou ou construir uma nova teoria. E ela é feita por meio dos conceitos, que seria essa unidade de significação, que dão à teoria a sua consistência. E aí tem as categorias, que são os conceitos mais importantes dentro da teoria, possuem uma conotação classificatória. Temos aqui as analíticas, categorias analíticas, no caso, são mais gerais, construídas na fase exploratória da pesquisa, e nós temos as categorias empíricas, que seriam as finalidades operacionais, que visam o trabalho de campo, e são construídas a partir dele. E são mais específicas e concretas, né? E aqui o princípios, né? O conjunto de categorias devem ser exaustivos, e categorias devem ser mutuamente excludentes. Não pode ter categoria que possa pegar parte dos dados de outros, não. A categoria ela serve para distinguir um conjunto de dados dos outros, ou, pelo menos, um conjunto de interpretações lógicas dos outros. Então, na análise, você vai ter a ordenação dos dados, a transcrição dos arquivos de áudio, por exemplo, se forem gravados, como nas entrevistas, releitura do material, e aqui também as suas anotações, né? Caderno de campo, por exemplo, né? Você vai ter que transcrever. Uma releitura do material, uma organização dos relatos em uma ordem lógica,
seja uma ordem lógica da teoria que você adota, ou de uma estruturação que você percebe, indutiva, no caso, né? E uma organização dos dados de observação, que seria um critério, no caso. Como é que é feita essa classificação? Leitura exaustiva e repetida, assumindo uma releitura interrogativa. Você lê e relê e faz perguntas sobre aquilo que você está lendo. Elaboração de uma primeira classificação, onde cada assunto, tópico ou tema é separado e guardado. Você lembra das categorias, né? Enxugamento das classificações por temas cada vez mais relevantes. Começa a ter categorias maiores, outras menores, umas que você percebe que é mais dentro da pergunta de pesquisa e outras que são mais fora. Algumas vão perder importância, você vai trabalhar naquelas que são mais relevantes. Análise final, né? A busca do produto final, que é sempre provisório. Observa que as conclusões do trabalho ofereçam pistas e indicações que possam servir de fundamento para as propostas de planejamento, transformação de relações, mudanças e institucionais, dentre outras possibilidades. Seria para que servem aqueles dados, né? Ou para que eles podem comportar. Ela é provisória, pessoal, porque o que acontece? A pesquisa ela é histórica, então sempre fala somente daquele momento, lugar e espaço, né? E é de acordo com uma interpretação de um pesquisador, que faz a leitura por meio de uma teoria ou um conjunto de conceitos que ele está trabalhando. Se fosse outro conjunto de conceitos, poderiam fazer uma outra interpretação. Por isso que a pesquisa qualitativa fala-se que ela é sempre compreensiva ou paradigma interpretativo. A análise final procura articular os dados empíricos com a questão macro, né, sociais, considerando as experiências cotidianas como os processos microsociais. Então, situações macros e as micros. Quais são os obstáculos para uma boa análise? A ilusão do pesquisador de achar que as conclusões são transparentes, excessivamente intimidade com o tema, por exemplo, ou você conhecer muito tempo, você acha que as suas conclusões são claras e evidentes, todo mundo vê, mas não. Excesso de refinamento do método, levando a um esquecimento dos seus significados, por exemplo, o seu método ele pode ser, de uma certa maneira, muito elaborado, que ele perde as categorias de significação deles, né? Os vínculos de significação, os nexos. E a dificuldade de articular as conclusões de conhecimento mais amplo. Não se esqueça, a finalidade sempre da pesquisa qualitativa é, no final, fazer uma teoria. E às vezes você não faz. Você só faz uma descrição. Aí realmente é um obstáculo de análise, você ainda não terminou sua análise. Aqui um esquema de análise, né? Esquema 1, 2 e 3. Pergunta. Aqui o módulo de dados que você tem, que eu chamei de M1, M2, M3, e a síntese. Você vai fazendo vários cartões, e aí depois você vai relendo esses cartões e você vai criando os nexos entre as relações causais ou entre as sintonias teóricas que você percebe de uma relação com outra. Bem, pessoal, indo aqui para as considerações finais, né? A pesquisa qualitativa serve ao detalhamento e levantamento de informações qualitativas em que não são possíveis mensurações quantitativas imediatas. Este tipo de pesquisa tende ao aprofundamento dos itens, como forma de descobrimento dos fenômenos. Este tipo de pesquisa não utiliza fundamentos positivistas, contudo, utiliza outros fundamentos, como a fenomenologia, o marxismo, o estruturalismo, né? Dentre outros. E a pesquisa em ensino é importante perceber que cada realidade possui as suas particularidades. Logo, deve haver pesquisas qualitativas para a validação desses contextos. Isso aí, pessoal. Aqui eu botei algumas referências que nós utilizamos. Foi um
trabalho bem longo isso daqui, né? Mas é importante para você poder ler alguns artigos, que vai ser mais à frente, e você poder ter um entendimento geral do que está sendo feito. Então, muito obrigado.